Olá! Sabe aquela sensação de começar a semana já com a água pelo pescoço? Lista de tarefas num aplicativo, calendário em outro, anotações num caderno. E aí, a gente associa a criatividade com, sei lá, artistas, inventores, né? Mas e se a criatividade mais útil for justamente aquela que ajuda a gente a não afogar nessa bagunça do dia a dia? O nosso papo hoje é exatamente sobre isso. A gente analisou um material que, sabe, em vez de falar de musas inspiradoras, ele apresenta a criatividade como uma caixa de ferramentas mesmo. São 4 técnicas bem diretas, quase como chaves de fenda mentais para resolver problemas práticos. A missão aqui é tirar a criatividade do pedestal e ver como ela pode, de fato, organizar a semana. E o mais interessante, né, é que não estamos falando de hacks de produtividade ou algo assim. O que esse material propõe é uma mudança de olhar, uma forma de treinar o cérebro para abordar os mesmos problemas de ângulos diferentes. Menos sobre ter a resposta certa e mais sobre aprender a fazer perguntas melhores, sabe? A ideia é que, com um pequeno ajuste na perspectiva, a solução que parecia invisível, de repente, fica óbvia. Ok, vamos começar a analisar isso então. A primeira ferramenta que o material apresenta é o que ele chama de criatividade integrativa. O nome pode até parecer um pouco formal, mas a ideia é super simples. É conectar coisas que já existem para criar algo novo e mais poderoso. Não é inventar a roda, é juntar as peças do quebra-cabeça que estavam espalhadas. E o exemplo que a fonte usa é perfeito para ilustrar isso. Pensa naquela confusão que eu descrevi no início. Tarefas num lugar, reuniões em outro, ideias num terceiro. A criatividade integrativa seria, por exemplo, criar um painel de controle único que puxa as informações de todos esses lugares. De repente, você não precisa mais abrir 5 abas para saber o que tem que fazer. Exato, a visão fica unificada. Isso, você tem uma visão unificada. Não se inventou nenhum aplicativo novo, só se conectou os pontos. E o valor disso é imenso. O problema hoje não é falta de informação, é excesso de fragmentação, né? Cada ferramenta resolve um pedacinho, mas ninguém ajuda a gente a montar o panorama geral. Esse ato de integrar, ele é um ato de síntese. É olhar para o caos de dados e perguntar, como eu crio um sistema coeso com isso? Certo, mas sendo um pouco cética aqui. Isso não corre o risco de virar um monstro de Frankenstein da organização? Eu já vi gente tentando criar esses super painéis e o resultado é um dashboard tão complexo que dá mais ansiedade do que clareza. Você não acaba só criando mais uma camada de complexidade em cima do caos? Essa é a armadilha, sem dúvida. É um ponto crucial. A criatividade integrativa não é só sobre agregar informação, é sobre sintetizar. O objetivo não é ver tudo ao mesmo tempo, mas ver o que é mais importante. A habilidade verdadeira está em definir quais conexões importam. Faz sentido. Por exemplo, em vez de só juntar a lista de tarefas com um calendário, a integração inteligente seria fazer com que uma tarefa marcada como urgente automaticamente bloqueie um espaço na sua agenda. A conexão tem que ter um propósito, tem que gerar clareza. Não é um depósito de informações, é uma sala de controle. Entendi. A inteligência não está em juntar, mas em como juntar. Faz todo sentido. Beleza. Então a primeira ferramenta é sobre ter a visão do todo, conectar os pontos para enxergar o mapa completo. Mas, e quando o problema é justamente o todo? Sabe aquele projeto que não anda, aquela reunião semanal que é uma perda de tempo? Olhar para o painel geral só mostra o tamanho do incêndio, não onde o fogo começou. E aí você precisa da ferramenta oposta. Se a primeira era um binóculo para ver o horizonte, a segunda é uma lupa para examinar os detalhes. E aqui que entra o que o material chama de criatividade divisória. A ideia é exatamente essa. Se não dá para consertar o sistema inteiro, quebre-o em partes e conserte uma de cada vez. Dividir para conquistar, basicamente. Exatamente. Em vez de pensar, precisamos melhorar nossas reuniões, que é uma meta vaga, assustadora, a abordagem divisória te força a perguntar: o que compõe uma reunião? E aí você começa a quebrar. Existe o antes, o durante e o depois. O exemplo que eles usam é exatamente esse. Dividir a tal reunião semanal em 3 momentos. Primeiro, a pré-reunião.
O que acontece antes de todo mundo entrar na sala? Alguém preparou uma pauta. Depois, o durante a reunião. Como a conversa flui, as pessoas se escutam. E, por fim, a pós-reunião. O que acontece quando acaba? Alguém anota as decisões, fica claro quem faz o quê. E quando você faz essa divisão, os problemas saltam aos olhos, né? Você percebe que a reunião é improdutiva, não porque as pessoas são desinteressadas, mas porque a etapa de pré-reunião, por exemplo, simplesmente não existe. Ninguém chega preparado. Exato. Ou você descobre que ótimas ideias surgem, mas nada acontece porque a pós-reunião é uma bagunça e ninguém sabe quais são os próximos passos. Na teoria, isso é ótimo, mas na prática, de novo, o lado cético pergunta: isso não cria uma burocracia enorme? Ter que planejar pré, durante e pós para cada conversa, não corre o risco de engessar uma rotina que deveria ser ágil? Corre, se for aplicada de forma cega. A questão aqui, e esse é o pulo do gato, é usar essa divisão como uma ferramenta de diagnóstico, não necessariamente como uma regra para toda e qualquer interação. Você aplica essa lupa naqueles processos que estão cronicamente quebrados. Faz esse exercício uma vez, de forma profunda, para entender onde está o gargalo. Ah, entendi. Uma vez que você descobre que o problema é a falta de pauta, você não precisa mais pensar nas 3 etapas toda vez. Você só garante que toda reunião tem uma pauta. É um esforço concentrado para achar a causa raiz, não um novo manual de regras. É cirúrgico. Ok, isso torna a ideia bem mais aplicável. Então temos uma ferramenta para juntar e ter visão geral, e outra para separar e encontrar a causa raiz. As duas são bem lógicas, bem estruturais. Mas a terceira ferramenta do material entra num campo mais psicológico, e essa eu achei a mais interessante de todas. Vamos a ela. Sabe quando alguém te dá um feedback, mesmo que seja com a melhor das intenções, e a primeira coisa que você sente é aquela pontada no ego? Aquele calorzinho subindo? A vontade de se justificar? A reação de luta ou fuga. O cérebro reptiliano entrando em ação para se proteger de uma ameaça. Exato. E a técnica que o material apresenta para lidar com isso é chamada de inversão figura-fundo. O nome é meio esquisito, mas a ideia é poderosa. A figura que a gente vê primeiro é a crítica, o ataque. O fundo que a gente ignora é todo o resto, a intenção da pessoa, a oportunidade de aprender. A técnica é simplesmente forçar o seu cérebro a inverter o foco, tirar o holofote da crítica e colocar na oportunidade. O que estamos descrevendo aqui é, essencialmente, um reenquadramento cognitivo. A realidade externa não mudou. A pessoa disse as mesmas palavras. O que muda é a sua interpretação interna. E isso muda tudo. Em vez de reagir com "você está me atacando", você passa a pensar com "o que eu posso aprender com isso?". Você sai de uma posição passiva, de vítima, para uma posição ativa, de usuário daquela informação. Sim, mas vamos ser sinceros, isso é muito bonito no papel. No calor do momento, quando seu chefe aponta uma falha na sua apresentação na frente de todo mundo. Como é que se faz essa inversão? Não soa meio falso? Ah, obrigada por essa crítica que me humilhou, ela é uma oportunidade de crescimento. Não funciona assim, né? Claro que não. A prática não é sobre anular a emoção inicial. Você vai sentir a raiva, a vergonha. A questão é o que você faz depois dessa primeira onda. A técnica não é para ser um super-herói emocional no exato segundo do impacto. É sobre, talvez, 5 minutos depois, quando você estiver na sua mesa, respirar fundo e se fazer a pergunta-chave que o material sugere. Qual era a intenção positiva por trás desse feedback? Um trabalho de detetive da intenção alheia? Exato, e ao buscar essa intenção, você despersonaliza a crítica. Ela deixa de ser um ataque ao seu valor como pessoa e se torna uma informação tática sobre o seu trabalho. Essa mudança de foco te devolve o controle e permite que você use o feedback para, de fato, crescer. É uma das formas mais sofisticadas de criatividade, a criatividade emocional. Gostei disso. Criatividade emocional. Faz todo sentido. E essa ideia de pensar taticamente, estrategicamente, é um gancho perfeito para a última ferramenta. Porque até agora a gente falou de organizar o presente, seja juntando ou separando, e de reinterpretar o passado como um feedback. Mas e o futuro? Como a gente sai do modo apagar incêndio e começa a, de fato, construir algo?
É a grande angústia do profissional moderno, não é? A sensação de que a semana te engole e você só reage sem nunca conseguir trabalhar no que realmente importa a longo prazo. Pois é, e a quarta ferramenta, chamada de pensamento distal, ataca exatamente isso. De novo, a fonte usa um exemplo bem pé no chão: organizar a sua semana. O jeito normal é abrir a agenda na segunda-feira e sair encaixando as demandas urgentes, né? A proposta do pensamento distal é: pare. Antes de fazer qualquer coisa, feche os olhos e se pergunte: como eu quero que seja a minha rotina de trabalho ideal daqui a um ano? Você cria uma visão, uma imagem clara do destino desejado. Exatamente. E só depois de ter essa visão você volta para sua segunda-feira. E aí a organização da semana muda completamente. O material sugere algumas perguntas: que habilidade eu preciso começar a desenvolver hoje para ter aquela rotina em um ano? Que tipo de tarefa na minha lista atual me aproxima daquela visão e qual me afasta? De repente, reservar 2 horas para estudar aquele software novo deixa de ser um luxo para quando sobrar tempo e se torna uma tarefa estratégica. O que essa técnica faz é conectar o micro, que é a tarefa de hoje, com o macro, que é a visão de futuro. Ela dá um porquê para as ações do dia a dia. Isso é transformador, porque sem essa visão distal, a urgência sempre vence a importância. A gente passa a vida inteira apagando os incêndios mais próximos, sem nunca parar para pensar se não seria melhor construir um sistema anti-incêndio. Mas essa ideia de planejar o futuro não pode ser um pouco frustrante? A gente vive num mundo que muda a cada 6 meses. Meu plano de um ano pode se tornar obsoleto muito rápido. Não é melhor ser mais adaptável e focar no presente? É um ponto válido, mas é uma confusão comum entre ter um mapa e ter uma bússola. O pensamento distal não é sobre criar um mapa rígido e detalhado de onde você estará em 365 dias. É sobre definir uma bússola, um norte. A rota pode mudar, você pode ter que desviar, mas você sempre sabe para qual direção geral está navegando. E essa clareza na direção te ajuda a tomar decisões melhores no presente, mesmo na incerteza. Ajuda a dizer não para as coisas que, por mais urgentes que pareçam, te desviam da sua rota. Uma bússola, não um mapa. Gostei da analogia. Então, no fim do dia, o que a gente tem na mão é um verdadeiro canivete suíço mental, né? Se as coisas estão uma bagunça, você usa a criatividade integrativa para juntar tudo. Se um processo específico está quebrado, você pega a criatividade divisória e quebra ele em pedacinhos para achar o defeito. Se você se sente atacada ou paralisada por uma crítica, você aciona a inversão figura-fundo para transformar o problema em oportunidade. E se você se sente perdido, correndo em círculos, o pensamento distal te dá uma bússola para o futuro que você quer construir. Exato. O fio que amarra tudo isso, para mim, é a ideia de intencionalidade. É parar de ser levada pela correnteza e começar a remar. São ferramentas que dão agência para a gente, né? Controle. Sem dúvida. A grande mensagem é que a criatividade não é um raio que cai na sua cabeça. É uma disciplina. É um conjunto de músculos mentais que podem e devem ser exercitados. E a gente falou muito da aplicação individual disso tudo, mas eu não consigo parar de pensar no efeito multiplicador. Como assim? Pense numa equipe inteira que conhece e pratica essas 4 ferramentas. Imagine um time que, ao invés de só reclamar, decide coletivamente: ok, pessoal, vamos usar a criatividade divisória aqui. Ou uma empresa que, em vez de fazer um planejamento estratégico que ninguém lê, usa o pensamento distal para criar uma visão de futuro compartilhada que guia as decisões de todo mundo. A linguagem comum muda a dinâmica inteira. Completamente. Se uma pessoa pode organizar sua semana com isso, uma organização pode redesenhar seu futuro. A provocação que fica então é essa. E se essas não forem apenas ferramentas para o sucesso individual, mas os blocos de construção para uma cultura de inteligência coletiva e resolução de problemas realmente criativa, o potencial disso é o que me parece realmente revolucionário.